O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Nos últimos dias, nós vimos muito e muito, assim, em todos os noticiários do mundo inteiro, falando a respeito da consagração da Rússia e da Ucrânia feita pelo Papa Francisco. E aí uma frase que, pelo menos eu ouvi em todos os lugares, era uma frase que foi dita numa das aparições, acho que de Nossa Senhora, falando que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, né? Então essa frase solta apareceu em inúmeros stories, em patrocinados para mim, etc e tal. E aí agora nós sabemos que houve essa consagração. Eu gostaria de que você, por favor, explicasse para nós, até porque o senhor estuda... Nossa, que horrível chamá-lo de senhor, né? Até porque você estuda muito. Teologia ligada à história, né? Bastante. Essa é uma área que o interessa bastante. O que aconteceu do ponto de vista histórico e teológico nessa fusão aí? E por que este é um momento histórico para a igreja e para a história do mundo mesmo, né? Sim. Para mim, aqui vem uma questão, vamos fazer uma futurologia. Ao meu ver, se não tivesse ocorrido essa consagração e a situação estivesse como está hoje, continuar por muito tempo como está hoje, no sentido de ninguém fala em paz, são ânimos totalmente inflamados, afiados um contra o outro, provavelmente nós teríamos uma terceira guerra mundial, o que no início muitos não acreditavam poderia mudar. E essa é a questão da guerra, é difícil você prever o que pode acontecer, porque pode acontecer qualquer coisa. Agora, por que eu digo que não vai? Por conta desta consagração. O que aconteceu aqui? Para a gente entender, bem interessante, a gente vai ter que voltar lá para a França, para 1689. Em 1689, na França, havia uma monja, uma freira, chamada Santa Maria Margarida Alacoque. E o Sagrado Coração de Jesus, que é aquela imagem de Jesus, mostra o coração dele ferido com espinhos, né? Apareceu e disse que ela teria que pedir para que o rei francês consagrasse a França ao Sagrado Coração de Jesus e escrevesse na bandeira francesa Deus é Rei e colocasse o símbolo do coração, exatamente como Constantino fez no ano 313 com o monograma de Cristo, com este sinal vencerás, aquele X e o P e tudo mais. E essa foi a mensagem do Sagrado Coração. Isso em 1689. Se isso não ocorresse, a França ruiria. Esse foi a mensagem, que era a única maneira de fortalecer a França. A França, para aqueles que não sabem, ela nasceu do catolicismo. Clovis, que era o rei franco, se converte à Igreja Católica e dali nasce a França, o Império Merovíndio, e depois vira Carolíngia e assim por diante. Naquela época era Luís XIV o rei, e Luís XIV recebe a mensagem e não faz nada. Depois nós temos Luís XV, também não faz nada. Depois vem Luís XVI. Durante o governo de Luís XVI, em exatamente 100 anos do pedido, em 1789, ocorre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa nada mais foi do que a destruição das duas maiores instituições da França. A destruição da monarquia e a destruição da igreja. A perseguição contra os católicos foi gigantesca pelos iluministas. Foram milhares de mortos, freiras, até tem um filme, que é o Diário das Carmelitas, está lá no Brasil Select. No BP Select, sim. Então, o filme é muito interessante. Ali fala sobre o martírio, de um grupo de freiras de um mosteiro que não tinha nenhum mal. Elas foram mortas porque elas ficaram caladas.
Obrigaram, durante a Revolução Francesa, você não podia mais rezar o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso reino, porque reino é ruim, então santificado seja a nossa república. É uma coisa de louco. Pira, né? E isso foi exatamente 100 anos depois. Depois da Revolução Francesa, começaram a ocorrer inúmeras aparições de Nossa Senhora ao longo do tempo. Durante a Revolução de 1830, na França, aparece a Nossa Senhora na Medalha Milagrosa. Depois, em 1848, se eu não me engano, acho que esse ano ocorre numa cidade, num vilarejo chamado La Salette, aparece novamente a aparição de Nossa Senhora chorando. E essa aparição ela é muito interessante porque ela diz o seguinte: diz que na França ocorreria fome, a França ruiria, Paris iria ser incendiada e Marsella cairia. E depois ocorre o que? A Guerra Franco-Prussiana. A França é invadida, Comuna de Paris é incendiada, Marsella cai, ocorre uma peste de um fungo que dava numas batatas, agora não lembro exatamente o fungo que ocorreu e muitas pessoas ficaram com fome. E Nossa Senhora aparecia e dizia o seguinte: vocês precisam ter voltar o seu coração a Deus, vocês estão esquecendo de Deus e tal, não sei o quê. E assim foi ao longo do tempo. Estou passando aqui o tempo, mas se o pessoal depois quiser ver bem certinho, no meu Instagram tem uma sequência chamada Aparições nos Destaques, que legal. Onde eu vou colocando todas as frases e os eventos históricos que aconteceram ao decorrer. E aí vem algo muito interessante. Em 1917, em Fátima, uma cidade de Portugal, aparece Nossa Senhora novamente para 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia. Em 13 de maio de 1917. Vão ocorrer ali... No ano da Revolução. Exatamente, no ano da Revolução. Vão ocorrer aparições mensais, do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro. Tem uma aparição em 13 de junho, onde Nossa Senhora vai preparando eles, porque ela estava dizendo que teria uma grande mensagem para eles. Ela disse para que nesses meses de maio a julho ficassem fazendo jejum, oração, penitência pela alma dos pecadores e tudo mais. Em julho Nossa Senhora aparece e dá então 3 mensagens aos 3 pastorinhos, que foi uma mensagem inteira, mas que foi dividida em 3 partes, que depois foi chamado os 3 segredos de Fátima, os 3 segredos das aparições de Fátima. O primeiro era uma imagem. Nossa Senhora sempre mostrou a imagem para os pastorinhos e explicou para eles, e eles escreveram tudo isso. A primeira imagem foi do inferno, que é a imagem de almas, onde do coração dela brotava um fogo que dava um mar. E Nossa Senhora dizia que se o povo não se convertesse, ocorreria grandes catástrofes no mundo, e a maior catástrofe do mundo seria as almas que iriam para o inferno. E essa foi a primeira mensagem. Depois, a segunda, a Nossa Senhora mostrou um anjo com uma espada de fogo que direcionava para o mundo, e esse fogo iria atacar o mundo, mas ela entrava e estendia a sua mão e protegia o mundo desse fogo. Então ali era o anjo da justiça, que o tempo da humanidade estava chegando ao fim, e que a Rússia, daí ali ela vai falar, que a Rússia iria espalhar os seus males, e a única maneira de trazer paz ao mundo seria com a Rússia sendo consagrada ao seu imaculado coração. E ela já adiantou que isso ocorreria de maneira tarde, mas ela promete que o dogma de fé não vai não vai sair de Portugal, a fé não vai desaparecer em Portugal, e daí aqui
no próprio documento dado pelo Vaticano dos anos 2000, é uma coisa muito interessante que poucas pessoas percebem, que está assim: e o dogma de fé se preservará em Portugal, vírgula, etc. O que significa o etc? Que continua a mensagem e que não foi revelado ainda. Nós não sabemos o que é esse trecho, né? E ali ela vai falar do Papa também, e daí já vem a terceira mensagem, que é do Papa subindo o monte, e ele é fuzilado, e depois cardeais são mortos, e fala sobre a perseguição à igreja. Então, num primeiro, é uma mensagem direcionada para a alma das pessoas, uma segunda mensagem direcionada para o mundo, e uma terceira mensagem direcionada para a igreja. Esses são os 3 segredos de Fátima. Isso ocorreu em julho de 1917. E daí, direcionado para o mundo, e Nossa Senhora fala a respeito dos males da Rússia, que a Rússia espalharia os seus males. Abrindo um parênteses aqui, esses males da Rússia, ela estava fazendo referência ao próprio comunismo, que vai ocorrer no mesmo ano, em 1917. Que é a pauta do nosso filme, do Invasão Bolchevique, que é como se desenrolou tudo isso até chegar na própria invasão bolchevique, a queda da monarquia, né? Exatamente. E a Rússia, já antes disso, ela já mostrava algumas coisas assim, que a gente consegue pegar isso na própria literatura russa. Você pega as Memórias do Subsolo, você pega ali o Idiota, e você vê que Dostoiévski ali, ele foi um cara que conviveu com todo o povo russo, frequentava desde áreas cultas, ricas, até subúrbios, botecos, falava com as pessoas de mais baixa classe até alta. E Dostoiévski conseguiu colocar ali nos seus livros como que era a mentalidade do povo russo. Então era um povo niilista, um povo materialista, isso antes já da Revolução, um povo que sempre teve uma áurea que nós precisamos expandir a nossa sabedoria. A gente é a última bolachinha do pacote, sabe? Sempre teve essa terceira Roma dentro da cultura russa. E logo o comunismo soube usar muito bem isso, essa mentalidade. E por isso deu muito certo, né? Nesse sentido ali dessa expansão, e até hoje continua com essa política. Isso ocorre então em julho. Depois nós vamos ter mais uma aparição em agosto, setembro e em outubro. 13 de outubro. 13 de outubro é um marco, porque em 13 de outubro ocorre um milagre. Se eu não me engano, são 70 mil pessoas. 70 mil pessoas estão em Fátima e elas veem o sol bailar, como estão nos jornais da época. Você encontra os jornais da época, jornais de Porto, jornais de Portugal, jornais que não eram católicos, jornais que eram leigos, alguns jornais até mesmo com editorial liberal, anticlerical, que confirmaram fotos de sombras no sol. Então foi um evento marcante, que transformou, que não era apenas uma revelação privada. Deus queria mostrar ao mundo isso. Então, em outubro, 13 de outubro, se eu não me engano, é no final de outubro que ocorre a Revolução Bolchevique, porque primeiro tem a Revolução Menchevique e depois tem a Revolução Bolchevique, no mesmo mês, em lugares diferentes. Então, Nossa Senhora fala que a Rússia espalharia os seus males. Em 1925 ela faz mais uma aparição, agora só para a irmã Lúcia, e em 1929 ela aparece para a irmã Lúcia, que já era freira, os pastorinhos Jacinto e Francisco já haviam morrido, e ela ali explica como que deve ser a consagração, que o Papa, o Sumo Pontífice, precisa consagrar a Rússia ao meu imaculado coração, e essa é a única maneira de evitar uma grande guerra. Quando ela apareceu em 1917, eu acabei esquecendo de comentar isso, na mensagem ela diz:
está ocorrendo uma guerra agora, que era a Primeira Guerra. Essa guerra logo vai parar, mas virá uma pior se a Rússia não for consagrada. É a Segunda Guerra. Em 1929, ela diz o seguinte: a Rússia precisa ser consagrada. Se não for consagrada, vai ter uma guerra. E antes de começar a guerra, será vista uma luz em toda a Europa. Toda a Europa, inclusive o Sumo Pontífice, o Papa, verá essa luz como sinal de Deus avisando do grande mal que atingirá o mundo. E daí, um mês antes, em 1939, um mês antes da invasão de Hitler à Polônia, ocorre uma aurora boreal gigantesca que foi vista em Portugal, que foi vista na Itália. Nunca aconteceu isso. Até hoje, vocês têm pesquisas de sites como aquele site de ciência, aquele Science, né? Revista Science. Isso, a revista Science tem pesquisas tentando explicar esse evento dessa aurora boreal gigantesca que era só vista lá nos países do norte e foi vista por toda a Europa. É a mesma coisa que, sei lá, tu tá no Rio de Janeiro e vê a aurora boreal, por exemplo. É uma coisa que é inexplicável. É inexplicável, não tem explicação. Ocorreu um mês antes e começa a Segunda Guerra. Então, aí já vem a questão, né? Provavelmente a Rússia fosse consagrada antes, né, ali da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, provavelmente a Segunda Guerra nunca teria acontecido.